Bom dia. A escolha de desembargador é um processo complicado que precisa de muitas etapas a serem cumpridas. Não necessariamente é demorado, mas em alguns casos sim. E a presença de mulheres dentro dessa lista final é muito rara, vamos dizer assim. Elas começam participando do processo geral, mas vai afunilando e acaba que essa presença vai sendo diminuída até chegar na lista tríplice. Mas a minha convidada de hoje, ela participou dessa lista tríplice, dessa última lista tríplice para a escolha de desembargador feita pelo governo do Estado. É a doutora Lorena Saboia, que é advogada especialista em direito ambiental. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e poder contar um pouco dessa história nesse programa tão maravilhoso. Pois é, primeiro, parabéns por fazer parte da lista tríplice, que eu acho que já é uma vitória você chegar lá no fim dessa etapa. Você estava me explicando aqui nos bastidores que é um processo bem grande, vamos dizer, né? É quase uma eleição de deputado estadual, porque você tem que percorrer o estado em busca de votos, é isso? É verdade. Essa, na verdade, é um formato que vislumbrou a democratização dessa escolha, né? Porque essa escolha ela sempre foi feita, dessa vaga, né, que é destinada à OAB pelo 5º Constitucional, ela sempre foi feita pelo próprio Conselho da OAB. Então, o Conselho tirava os 6, né, que é a lista sêxtupla, e enviava para o Tribunal de Justiça. Mas esse processo ele tem buscado uma democratização no seguinte sentido, que os próprios advogados eles podem participar, não somente o Conselho. Então, essa foi uma mudança que ocorreu na OAB do Maranhão. Então, só lhe interrompendo, essa foi a primeira vez que os advogados participaram e não só o Conselho. Exato, foi a primeira vez. Então, foi um processo muito participativo mesmo, né? Inclusivo, porque tivemos, além da participação de toda a classe, né? Tivemos também a paridade de gênero, né? Então, e de raça, e a cota também, né? Então, a gente teve aí uma possibilidade de participação bem interessante. Essa mudança fez com que essa participação se ampliasse, mas também, ao mesmo tempo, trouxe um pouco mais de, vamos dizer, trabalho para os envolvidos ou por aquelas pessoas que queriam participar da lista, né? Quando só o Conselho não vota, que fica meio setorizado, eu acho que é mais simples, né? Quando abre para todo mundo, você precisa convencer todo mundo. É verdade, ficou bem mais complexo, né? Porque você vai para uma outra etapa, o Conselho, entre titulares e suplentes, né, uma média de 60 conselheiros entre titulares e suplentes. Então, quando você vai para a advocacia, né, você amplia isso, são várias subseções no estado do Maranhão, então realmente o trabalho fica bem maior, mas ao mesmo tempo fica mais bonito, né? Eu acho que é uma representatividade, não é isso? Fica. Dá trabalho, vocês vão trabalhar mais, com toda certeza, mas eu acho que dá uma legitimidade aos escolhidos bem maior. Dá, e o interessante porque o estado do Maranhão, principalmente, é um estado muito grande. Então, às vezes, o advogado que está lá no sul do Maranhão, ele não tem tanto contato, né? Então, nesse processo, ele pôde participar. Pois é. Só para lembrar, a gente está falando de uma das formas de escolha para a vaga de desembargadores, porque tem outras formas de escolha, né? A gente tem pelo merecimento, isso, pela própria carreira, né, do judiciário, né, os juízes concursados, eles ingressam, é o natural, né, que ingressam dentro do 2º grau da justiça através, né, ou do merecimento ou... Já tem até que você já sabe exatamente quem vai ser, não é? Porque a gente já sabe o tempo de cada um. Né? Pela antiguidade, sim, né? O merecimento há uma análise, né, de todo um critério. Então, antiguidade, merecimento, já temos dois. Isso, aí, né? E aí essa é a forma como a própria carreira do judiciário ingressa. E aí, né, quando acontece isso, 1/5 dessas vagas ela é destinada à OAB e ao Ministério Público, que é o chamado 5º Constitucional. É desse que a gente está falando, o 5º Constitucional da OAB, né? É desse que a gente está falando. Exato. Deu muita confusão, mas enfim, foi resolvido. Essa participação de mulheres dentro é uma coisa assim, vamos dizer, vocês têm que trabalhar de forma diferente, vocês têm que tentar convencer o eleitorado de forma diferente. Como é que funciona para vocês na prática? Porque a gente dizer que a presença da mulher não é muito comum, a gente está falando quase de chover molhado. Né? A gente não está comum em muitas listas por aí. Mas como é que vocês viabilizam a participação dentro dela? Esse é um desafio, né? Eu acho que para toda
carreira em que a mulher tenta buscar essa liderança, tenta buscar esse lugar, né, de destaque, ela vai enfrentar os mesmos desafios, né? Aqueles desafios que são culturais, aqueles desafios que são, inclusive, até técnicos, que a gente tem que duplamente, né, demonstrar nossa capacidade. E foi uma escolha que eu fiz, eu fui muito por esse caminho, né? O caminho de demonstrar a minha técnica, a minha entrega de muitos anos dedicados, né, à academia, ao estudo, à própria advocacia. Então, mas eu tive que colocar isso, né, de alguma forma para provar isso também. Não basta saber, tem que provar que sabe. Tem que provar que sabe. Então, assim, foi realmente um grande desafio. Eu sou mãe também, então tinha meu filho, estava pequeno ainda, né? Então, foi realmente assim algo muito, e não deixa também de ser algo que você se coloca e você se expõe, né? Então, a mulher tem um pouco mais de medo dessa exposição. É verdade. Então, mas no meu caso, houve também algo muito interessante, que os pares me deram muita força, né? Então, quando o meu nome começou a circular, eu vi as pessoas me pedindo, não desiste, vai, a gente quer um nome como o seu. Então, isso me deu muita inspiração e força para seguir. A gente começa com quantos candidatos? Não existe, não existe? Não tem um número mínimo, né? Porque todo mundo pode ir lá e se inscrever. É uma inscrição. E no nosso caso, desse processo, foram 48. A gente começou com 48 advogadas e advogados, né? Então, esses 48... Postulando a vaga para ficar 12. Então, esse foi o primeiro grande desafio. Esse primeiro crivo é feito mesmo dentro da OAB? Dentro da OAB. Então, houve uma eleição mesmo, nas subseções, as pessoas iam votar, foi uma votação online. E foi então esse processo, né? Foi uma primeira experiência, né, que tivemos, mas uma experiência muito bonita. Temos muita coisa a aprimorar, acho que foi importante também para isso. E depois disso a lista é tirada os 6 nomes, né? O próprio conselho tira desses 12 os 6, então teve um outro processo depois, né? Assim, vem um primeiro crivo, dos 48 sobram 12, dos 12 sobram 6, e esses 6 são encaminhados para o tribunal. Exatamente. E aí essas 6 foram 3 mulheres e 3 homens, foi uma lista paritária. Só uma dúvida, esse processo agora de participação de todos os advogados, não só do conselho, é uma coisa que vai ficar ou foi uma coisa excepcional para essa situação? É algo que deva ficar, né? Até porque foi regulamentado isso, né? É óbvio que, como eu disse, eu acho que é importante que a gente faça reflexões para a melhoria desse processo, né? Para evitar que tenhamos influências, né? Enfim, de outras pastas dentro do processo. Mas a ideia é que fique. E isso está sendo algo a nível de Brasil, sendo também utilizado. Então isso é muito bom, né? A partir, eu estou indo por etapa para eu entender direitinho, né? A partir do momento em que esses 12 são escolhidos, são enviados para o tribunal, vocês, postulantes, ainda tem alguma interferência, ainda pode de alguma forma fazer o processo de persuasão para permanecer dentro dessa lista? Sem dúvida. Agora, sem dúvida, a gente vai continuar no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas é aquele rapidinho, você já sabe, a gente toma água, toma café e continua conversando, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a participação de mulheres em lista tríplice para indicação de desembargadores no Tribunal de Justiça do Maranhão. E eu estou conversando aqui com uma das poucas integrantes, não sei se é a primeira, a segunda, não sei, mas uma das poucas integrantes dentro dessa lista tríplice. E ela está me contando aqui como foi todo esse processo, só para a gente entender do que a gente está falando. Aí eu perguntei no final do último bloco se, depois que é feita essa escolha dentro da OAB, tanto pela classe, como pelo conselho, que sobram 12, esses 12 são levados ao tribunal, se ainda existe a participação de vocês, postulantes, de alguma forma de persuasão ou de interferência dentro desse processo? São 2 etapas bem distintas, porque na primeira, que tiram os 12, os advogados votam, então você se dirige a esse eleitorado, né? No segundo momento, a gente se dirige ao outro eleitorado, que é o conselho. Isso. E no terceiro momento, a gente se dirige ao outro eleitorado, que são os desembargadores, que fazem também uma votação. Vocês ainda, de alguma forma de participação dentro da escolha, né? Isso. Então, a gente também teve que se apresentar, né, a todos os desembargadores e desembargadores, né, colocar a nossa história, enfim. Então, foram caminhadas, né, em momentos distintos, mas muito importantes também, né? Então, esses desembargadores fazem a votação e escolhem os 3. Entendi. A partir de uma participação como essa, doutora,
Eu imagino que ficam muitos aprendizados, que ficam muitas lições. O que fica disso tudo, dessa luta toda, não diria luta, né? Mas desse processo todo de mostrar seu valor, de mostrar sua competência para ocupar uma vaga, sendo assim, tá, tipo, protagonista de um processo que nem sempre tem a nossa participação. Essa pergunta é maravilhosa, porque é exatamente esse objetivo que eu tenho neste momento, de ecoar isso, né? Ecoar como foi essa caminhada e ecoar em que sentido? No sentido de inspirar outras mulheres, né? Que se encorajem, não só participem de processos como esse que eu participei, mas de outros processos. Porque o que ficou para mim foi exatamente essa certeza de que é possível chegar até o fim, né? Porque eu acho que ir até o fim era o objetivo, né? E ter conseguido isso, claro que eu não fui só, eu fui escolhida, né? Então, e eu tive muita ajuda de muita gente, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz, né? nada sozinho. Mas fica esse sentimento, né? O sentimento de uma vitória mesmo, né? De ter conseguido chegar, de ter sido um processo, uma caminhada bonita, que eu acho que é isso que é importante dizer. Uma caminhada sem nenhum tipo de enfim, de competição no sentido ruim da palavra, né? Foi um processo de muito respeito entre os pares, né? Então, eu acho que isso é importante dizer. Pois a gente, quando ocupa esses lugares de protagonista, assim, de abrir trincheiras para as outras caminharem, né? Que isso eu acho que é uma lição também que fica, a gente também fica com uma responsabilidade muito grande, né? Porque diz assim, você chegou lá, mas você agora tem que mostrar por que você chegou lá para inspirar outras mulheres a participarem. Porque a gente diz, mas ela foi protagonista, então ela está inspirando outras mulheres a participarem. Mas a responsabilidade é de quem abriu o caminho. Você tem que manter esse caminho aberto. Você se sente assim? Você se sente essa responsabilidade de manter esse status quo? É verdade. Assim. Olha, eu tenho pensado sobre isso, que é necessário manter, né? E aí, como manter? Mas eu acho que eu tenho algo dentro de mim muito que eu acho que talvez seja um pouco peculiar, que é manter uma coerência de uma história, né? Então, eu acho que se isso for possível, né, participar desses espaços femininos e de alguma forma, também sou professora da universidade, então estou sempre ali estimulando aquelas alunas que estão saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho. Eu acho que isso vai dando esse estímulo para que a gente siga, né, esse caminho e não deixe essa história morrer, porque eu acho que o importante é isso, não né? Não deixa a história morrer, né? E siga um exemplo nesse sentido, né? Não como pessoa em si, mas o sentido do exemplo de que é uma caminhada possível, não é fácil. É uma caminhada que você precisa, primeiro, ter uma certeza muito grande, ter um apoio muito grande, porque eu tive que ter um apoio, inclusive familiar, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, né? Poder estar aqui sentada com você hoje falando desse processo, né? Pois é, mas assim, teve um ponto, teve alguma coisa que te estimulou a fazer isso, dizer, eu quero, eu posso, eu vou chegar lá. Alguma ponta ali que dizia isso? Pois é, tinha sim. Eu tenho uma fé muito grande, né? Mas eu acho que tinha outra coisa interessante, que existe dentro de mim um senso de justiça que talvez me acompanhe desde criança, né? Eu milito na área do direito ambiental e é uma área que me convida a refletir o tempo todo sobre a coletividade. Isso. Né? Então eu estou o tempo inteiro, eu estou o tempo todo pensando nos outros, eu estou o tempo todo pensando como é que essa humanidade pode ser melhor a cada dia. E isso talvez foi uma força. Né, peculiar, interessante, que me disse, acho que você tem condição de fazer a boa justiça, né? Então, talvez esse também foi algo muito interessante. E a academia me trouxe essa força, né? Então, eu sou professora da universidade há quase 20 anos. Né? Mesmo? Então, essa lida com a sala de aula, ouvindo ali aqueles alunos, e o ouvir, né? Porque você trabalha esse ouvir. Então, isso para mim, acho que foi bem importante. Sobrou ainda um pouquinho de coragem para continuar competindo nesses espaços tão restritos assim? Essa é uma pergunta agora onde eu passo, né? E as pessoas gostaram, né, da campanha. Foi uma campanha muito leve, foi orgânica. Então, as pessoas entraram no processo assim para me apoiar de forma voluntária. Então, ficou aquela sede, né, da continuidade. Mas eu acho que no momento agora primeiro lidar com esse patrimônio, que eu acho que foi um patrimônio que foi formado, né, de uma vitória e pensar pela frente na minha advocacia, que eu gosto tanto, né, e
trabalhar com essa advocacia especializada, como mulher, que a minha advocacia dentro do direito ambiental já é uma advocacia muito masculina, né? É verdade. Então eu já ocupo ali um lugar... Você gosta desses protagonismos? Desses protagonismos. Tá, tem mulher ali, deixa eu entrar. Pois é, deixa eu ver se eu consigo me filtrar. E eu acho que esse é o momento de pensar sobre isso, de ver como reverberar, como eu falei há pouco, né? Mas eu acho que eu tenho falado essa frase sempre, né? Os sonhos não envelhecem. Então, eu acho que as oportunidades estão aí, existe sempre o tempo certo para tudo florescer. Eu acho que floresceu agora, né? E é seguir, né? Seguir vendo as oportunidades, seguir abraçando isso, né? E tentando, de alguma forma, colocar as sementinhas do direito ambiental, né? Isso, as sementinhas, só para entrar na sua área, coloca nas sementinhas. Vocês podem perguntar, por que vocês estão falando disso se essa eleição já passou? É para mostrar a importância tanto dessa abrangência de eleição para a escolha de desembargador, que não é aleatória, às vezes parece uma coisa só do Tribunal de Justiça, não, envolve outras entidades, e também mostrar que a gente está falando de força feminina. Não vou usar empoderamento porque está muito na moda, mas é usar essa forma de lidar com o feminino, mostrando que, como ela disse, eu posso chegar lá? Eu posso, então eu vou tentar. Isso abre portas para muitas outras mulheres, e não só para serem desembargadoras, para ocupar qualquer espaço na vida. Qualquer espaço, e assim, é muito importante dizer, assim, que eu sempre fui uma mulher comum, né? Então, comum em que sentido? Aquelas lutas que todas nós, né? A minha história foi construída tijolo por tijolo, com muito esforço. Claro. E claro que eu tive muito apoio, é óbvio isso, mas foi uma história com muito esforço, né? Consegui trilhar um caminho da academia, fazer um mestrado e um doutorado, escrever 2 livros, né? Então, participativamente de uma advocacia. Com 24 horas como todo mundo, né? Exatamente, com 24 horas, né? Ótimo. Mas é isso, eu acho que fica esse legado. Esse legado, eu acho também. Olha, parabéns por essa trajetória brilhante, vou dizer assim, que você chegou onde queria chegar. Pronto, a partir daí, tem para onde subir? Claro que tem, claro que tem. Então vamos trilhando novos caminhos, não deixa o caminho fechar. Vai seguindo e vai abrindo trincheira para todo mundo passar também. Parabéns. Olha, mais uma vez. Muito obrigada, foi uma alegria te ouvir. Eu vi esse entusiasmo, né? Eu vi essa inspiração também que você é. E assim, para mim foi muito bom poder falar aqui contigo, com o teu público, né? E eu estou à disposição. Eu acho que a gente ainda tem muita história para contar pela frente. Sim, tem muita coisa para falar, ainda vamos falar muitas outras vezes, com toda certeza. Mas muito obrigada por me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações. E um bom dia. Bom dia também, muito obrigada. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou entendendo um pouco mais que como funciona esse processo intrincado, que às vezes a gente fica olhando de longe e não sabe como funciona. Agora, pelo menos você já sabe, pelo menos pelo ponto constitucional da OAB, você já ficou sabendo como a coisa acontece, né? E depois a gente vai explicando mais. Tchau e até a próxima.